Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas, estamos no ar. Não é não, Edu? É isso, Raquel. E como sempre, hoje com um convidado com uma temática que vai surpreender vocês, tá? Hoje nosso convidado ele transforma uma paixão por animes em um método revolucionário ali para poder aprender japonês. Nosso convidado de hoje é o Fred Folha, que nasceu em Brasília, por formação ele é fisioterapeuta e atualmente ele ensina japonês por meio de animes e cultura pop de modo geral, correto? Correto. Então, Fred, seja bem-vindo a Ponto de Conexão aqui comigo e com a Raquel, e acho que hoje a gente vai navegar um pouco mais sobre esse teu mundo do aprendizado japonês de forma muito mais criativa, né? Com certeza. Antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, de repente, falar um pouco do teu canal, que é por aí que a gente vai começar a seguir toda a nossa conversa aqui no Ponto de Conexão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite de estar aqui presente. Eu fico lisonjeado pelo método revolucionário de ensinar japonês. Não é tão revolucionário assim, acredito que outras pessoas já tenham pensado dessa forma. Eu só guio você por um caminho, chegando no seu objetivo de forma mais rápida, né? Bom, a minha paixão pelos animes começou ainda cedo, acho que na adolescência talvez, que aí eu comecei a me despertar mais para esse mundo, e aí comecei a ter consciência de que os animes, na verdade, né, tinham suas origens no Japão, e aí veio o interesse de entender Toda a cultura oriental. toda a cultura oriental. Então, por que eles falam dessa forma, né? Então foi a partir daí que eu comecei a me interessar pela cultura oriental, quer dizer, eu já havia me interessado um pouco antes, né? Mas aí eu comecei a me guiar de vez, assim, falei, não, realmente é por aqui que eu quero ir. Perfeito. E fala um pouco mais assim, como é que funciona essa tua metodologia de ensino japonês para animes? Como é que é isso? Pronto. Eu não sei nada de japonês. Né? Assim, e aí, como é que seria o meu caso, que estou sendo no básico do básico do básico? Porque assim, na minha trajetória, né, eu comecei. Vou pegar um pouco da minha experiência, depois vou. Perfeito, vai lá. Quando eu comecei a estudar japonês, de fato, que eu falei assim, não, eu quero estudar japonês, foi pra realmente começar a entender o que eu via nos animes. Essa era a minha motivação, eu quero ver anime e entender. Então, eu fiz o curso, passei no curso de japonês, comecei a estudar, foram 4 anos estudando, terminei o curso e eu não entendia nada de anime. Então, tipo, eu via anime e não conseguia entender. Por quê? Porque dentro do Japão a gente tem várias linguagens dentro do mesmo idioma, né? O Japão é uma linguagem muito hierárquica, o japonês. Então, tem uma linguagem que eu vou utilizar para falar com uma pessoa do mesmo nível que eu na sociedade, para falar com alguém superior a mim, aí já é um outro idioma, Entendi. e para falar com alguém inferior a mim, já é outro idioma. Disso, né? Chinês, coreano também. Exatamente. Então, quando a gente começa a estudar japonês, os cursos de japonês vão te ensinar a linguagem padrão, que é aquela normal, que você vai falar na sociedade com qualquer pessoa. É aquela linguagem mais neutra, ela vai servir para qualquer coisa. Então, vai te ensinar ir no cinema, comer sushi, pedir alguma informação. Quando você chega no anime, é um negócio muito esdrúxulo. Primeiro que você vai ver, o cara vai querer te matar. Vai te dar um soco na cara, vai te dar um chute. Né? Situações não tão comuns ali, não, né? são comuns, né? E ninguém fala polido, né? Vou te matar de uma forma polida, de uma forma educada. É sempre um negócio muito forte. Então é uma linguagem que a gente não aprende nos cursos, até porque não tem tempo de ensinar tudo isso. Sim, claro. Então, quando você vai assistir um anime, você não entende 80%. Você pega uns 20% ali do padrão da linguagem, mas a maioria você não entende. Então, você teve aquela motivação o curso todinho, você aprendeu várias informações, você aprendeu a pegar ônibus, você aprendeu a fechar negócios, você aprendeu a se hospedar, mas você não aprendeu o que você queria. Então, o que eu pensei, né? Só depois de concluir, quando eu comecei a dar aula como professor, eu vou encurtar o caminho do meu aluno, porque eu sei que aqui o foco é aprender o japonês. Só que 90% dos meus alunos são adolescentes, e eles vêm aqui com camisa de anime. Então eu sei que eles querem ver anime. Boa, tu entendeu a dor do teu público. Exatamente. Aí chego aqui, eu vou ensinar ele a fechar um negócio, eu vou ensinar ele aqui a alugar um apartamento, eu vou ensinar ele. Sabe? Ele é um adolescente. E ele é um adolescente que nunca vai pro Japão. Vou ser sincero, eu nunca fui pro Japão, pretendo, mas eu nunca fui. Não desmerecendo ninguém, mas provavelmente do meu público, 80% não vai pro Japão. Então eles estão aprendendo um conteúdo, não que seja inútil, mas que eles não vão usar. Então, ao invés de eu ensinar todo esse padrão para eles, eu já busco o japonês porque eles realmente vão utilizar. E quando eu começo a mostrar para eles desde o começo, olha, é assim que se fala, mas é assim que você vai ver. Aí eles já começam, poxa, é mesmo. É isso, foi essa sacada. Aí eles começaram, professor, a sua melhor aula. E eu me considerava, né, o que menos sabia japonês, porque eu tinha amigos com mestrado, já morou no Japão, não sei o que lá, e eu só estudei. E o pessoal, não, eu falo, nossa, o fulano é bem melhor do que eu, ele tem mais competência. Não, mas a sua aula é melhor porque eu entendo. Não é que ele não entende, é porque o japonês que ele tá entendendo, ele não tá vendo, ele não tá palpando aquilo ali. E o japonês que eu tô passando para ele chega em casa, assiste e entende. Ele, é mesmo, é isso aqui. Aí começou a dar aquele diferencial, né?
E aí foi que comecei a ver, pô, então vou ensinar para meus alunos realmente, vou encurtar o caminho deles. Ao invés de eu ensinar todo aquele currículo gigantesco, vamos logo porque ele interessa. Boa. Vamos pegar ele no primeiro, segundo semestre para ele já estar entendendo o anime dele. Ao invés de terminar o curso e, pô, não entendi nada. Vou ter que buscar sozinho. Aí eu comecei, não foi nada revolucionário, né? Eu só peguei, vem aqui, vamos encurtar esse caminho. O que é que você quer? Quer ver anime? Então, pronto, é isso que você precisa. Não precisa de tudo isso aqui. Por exemplo, tem a linguagem muito formal, que é o Keigo, né? Que é aquela linguagem que você vai falar com os empresários, com pessoas presidentes, com pessoas mais formal, que nem eu mesmo tenho essa habilidade, né? Eu não tenho essa habilidade de falar Keigo tão formalmente, porque é algo tão diferente que às vezes a mesma palavra tem uma outra pronúncia. Então, por exemplo, o verbo comer, normal, eu falo taberu. Em Keigo é itadakimasu. Então já mudou até a estrutura gramatical. Então, assim, se você não tiver uma visualização de que ainda é o idioma japonês, você se perde. Faz sentido. E aí eu vou me encurtar esse caminho aí Isso é uma forma de agradecer, né? Se eu não me engano. É uma forma de agradecer pela comida também. Eu vejo um blogueiro aí que ele é de negócio de comida. E ele agradece O toda a vida. itadakimasu. Exatamente. Porque o itadakimasu, na verdade, é um agradecimento que você faz não só pelo alimento, mas por toda a cadeia de produção daquele alimento. Então, você está agradecendo tudo, desde a pessoa que plantou, a pessoa que colheu, a pessoa que cozinhou para você, a pessoa que lhe entregou. Então, é toda essa cadeia de pessoas que trabalharam para o alimento chegar até você. Perfeito. A gente tivesse uma cultura dessa, não? Não, não tem equivalência disso, né? Não tem. Aqui no Brasil, Verdade. a gente tem o obrigado pela comida, né? É. Uma oração, às vezes, antes de comer, mas... Eu tenho uma amiga que ela fala vários idiomas, literalmente, né? Ela fala uma média de uns 12 a 13 idiomas. Uau! E ela aprende através da música. Sim. A intenção dela ela tinha 6 anos, ela queria casar com o Justin Bieber. Dá motivação, né? E ela começou a escutar as músicas dele em inglês, e aí ela foi se aperfeiçoando para aprender. E aí depois ela aprendeu que isso para ela era fácil aprender nesse formato dela. Né? E aí ela desenvolveu para árabe, francês, italiano, várias outras línguas que ela fala, né? Então eu acho que a pegada um pouco de aprender um anime é muito disso. Pô, eu tenho um interesse X, a galera é mais adolescente. Mais adolescente. E aí eles querem jogar, eles querem assistir. Né? Muito interessante. Com música, eu falo assim, também com os animes, né? Mas como você tem que prestar muita atenção no que você está estudando. Porque tem a licença poética, né? Então cabe eu colocar um erro grotesco na gramática, mas que poeticamente tem um sentido. Então, muitas vezes no japonês, a gente tem partículas, que é uma coisa que só tem lá para os idiomas orientais. Pelo menos eu só vi no japonês. E na música, você omite, você joga a partícula para outro canto, você tira a partícula, coloca onde não tem, para rimar, para ficar poético. Entendi. Então, se você estudar só pela música, você se perde ali. Então, por isso que é bom ter uma orientação. Mas se essa é a sua motivação, tá certo. Eu concordo plenamente. É isso aí que você tem que ver. Vamos decifrar aqui um pouquinho o anime Go, né? O Go é de game over? Não, mas seria muito interessante se fosse. Essa conexão eu não tinha feito ainda, mas é bom. Geralmente eu falo anime Go, né? Do inglês de vai. Não. O Go é um sufixo da linguagem japonesa. Sempre que tiver alguma palavra e tiver o Go no final, ela significa linguagem. Então, por exemplo, se eu quiser falar japonês em japonês, né? Eu falo o nome do país. No Japão é Nihon Go. Então, Nihon Go é japonês. Se eu quiser falar português, Portugaro, Go. Se eu quiser falar espanhol, Spain, Go. E assim por diante. Então, anime Go nada mais é do que a linguagem dos animes. Então, essa é a ideia que eu quero, né, que eu vi. Assim, Então, a gente vai aprender a linguagem dos animes. O que é falado aqui dentro. E hoje esse teu canal, né? Vamos dizer assim, esse teu perfil também no Instagram. Ele é educativo, no sentido, são suas aulas são por lá, também tem curiosidades. Como é que funciona a dinâmica do teu canal? Então, o meu canal, a ideia principal era, bom, eu vou ensinar japonês gratuitamente aqui no YouTube. Vocês assistem, o YouTube me paga, eu achei justo, né? Vou ensinar através de animes. Só que pro YouTube me pagar, eu tenho que bater algumas metas, né? Então, o que foi que eu pensei? Galera, olha só, eu já vou ensinar de graça para vocês. Eu só preciso que vocês me ajudem a bater a meta. Perfeito. Então, nos meus primeiros vídeos, eu tinha feito um planejamento de 6 meses, né? Bom, planejei 6 meses de vídeo, gravei quase 6 meses, gravei uns 2 meses e pouco de vídeo. E aí fiz vídeos sobre anime, sobre a cultura, e fui testando para ver o que é que o meu público queria assistir, né? Então falei sobre os animes da Manchete, que foi o Grande Explosão. Falei dos animes da Globo, falei sobre cultura, falei algumas notícias. E aí fui testando para ver o que é que o meu público queria saber para eu poder puxar. Só que eu planejei 6 meses, com 1 mês eu bati a meta. E eu sempre falava, gente, com 1.000 inscritos eu solto aula de japonês aqui. E tá bom, eu postei 4 vídeos. No 5º vídeo eu bati 1.500 já.
Aí eu, pô, não gravei nenhuma aula ainda, né? Inclusive, desculpa, pessoal, eu não gravei nenhuma aula. Em breve. Então, aí eu comecei a gravar já. Porque meu planejamento era, bom, eu vou gravar até dezembro, aulas, vídeos de curiosidades, animes até dezembro. Quando for novembro, dezembro, já deve estar batendo a meta. Eu começo a gravar vídeo aula para janeiro tá soltando. Você foi muito mais rápido, hein? Eu fui muito mais rápido. Então, tipo, comecei em agosto, final de agosto eu já tava monetizando já. Excelente. Aí, poxa, gente, eu agradeci muito, né? Sou muito grato. Eu realmente não esperava que fosse isso. E aí comecei a gravar as aulas agora, para ver se eu posto setembro. Inclusive, semana que vem já tem a primeira aula. Boa. E aí a gente vai revezando, né? Porque eu também ficou com muito vídeo gravado. Então, vão ter, sim, curiosidades sobre animes, notícias sobre o Japão, do que está acontecendo lá agora, né? E aí, sobre o que o público quiser ver, eu vou vendo pela visualização no YouTube, né? Ah, esse vídeo tá pegando mais. E aí vou buscando o que eles mais querem, né? Eu vou trazendo para eles. Perfeito. Ai, eu sou adepta a anime, né? Eu gosto. Gosta mesmo? Eu gosto de Cavaleiros, era o que eu mais assisti na face da Terra. Cavaleiros, não tem como. Cavaleiros foi quem abriu as portas para o Japão aqui no Brasil. Verdade. Porque a pessoa me pergunta, Cavaleiros foi o primeiro a chegar no Brasil? Não Não. foi. Nem de longe. Popular, talvez. Mas não? foi que abriu as portas de uma maneira. É porque Acho que ele começou na Manchete. na foi? manchete, foi, na manchete. É porque assim, quando chegou os animes aqui no Brasil, os brasileiros não entendiam como funcionavam os animes, né? Eles não entendiam que era uma novela seriada, que tinha o primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, e que tinha que fazer um episódio seguido do outro, sem entender o que aconteceu no episódio anterior para entender o episódio daqui. Uhum. Estava acostumado com Pica-Pau, Scooby-Doo, que eu posso Sempre um episódio diferente toda hora. Independente. exatamente ter uma história aqui, começo, meio e fim dentro do próprio episódio. Uhum. Então, quando chegaram aqui os animes, o cara soltava o episódio 1, depois 17, aí 24, aí voltava pro 2. Às vezes nem tinha final. Então, você via um episódio, no outro já tinha personagem novo, aconteceu um monte de coisa, você não entendeu nada, aí a pessoa perdia a graça. Ah, não quero ver, não tô entendendo nada. Quando chegou Cavaleiros aqui, foi diferente. Porque quando trouxeram Cavaleiros, o objetivo era vender boneco. Então, pô, a gente tem que vender bonequinho. Aí ensinaram, não, você vai soltar os episódios nessa ordem aqui, porque os personagens vão aparecendo, cada episódio se apresenta um personagem diferente, o cara cria interesse, quer comprar o boneco. Aí tem uma ordem cronológica. Então, começou a ser transmitido na manchete numa ordem cronológica. E aí não se esperava, mas a criança, os jovens, pegaram muito essa ideia de acompanhar como se fosse uma novela, né? Porque novela era para adulto naquela época, né? A gente que era criança não via novela. Mas a gente via desenho. E quando a gente começou a ver um desenho, não, eu tenho que ver hoje, porque amanhã eu não vou entender o que vai acontecer no outro desenho. Aí a gente enche o saco dos pais. Não, eu tenho que ver hoje. Por quê? Porque. Exatamente. E naquela não tinha internet. Não, eu cheguei em casa, eu vejo no YouTube. Não tinha. Diferente. Era diferente. Eu tinha que ver, entendeu? Eu tinha que ver. E aí pronto. Aí Cavaleiros abriu as portas para todo mundo. Porque todo mundo adorou esse formato de seriado, né? Verdade. Foi um boom. Foi um boom. Tá, Foi um fenômeno. Eu acho que a Manchete foi a melhor coisa que ela fez na vida. Foi. É, Eu só conheci a manchete com a de Cavaleiros. faz sentido. Pronto, aí depois de Cavaleiros, o pessoal. Aí teve até só do que o Silvio Santos viu, né? Aí falou: esse desenho tá roubando a minha audiência do horário infantil, né? Eu quero um desenho igual. Aí ele comprou o Street Fighter. Só que ele não gostou do Street Fighter, porque o começo do Street Fighter é muita conversa e tal. Ele, não, eu quero um que tenha porrada, eu quero ver sangue. E nos cabelos do episódio já tem porrada, já tem orelha sendo decepada, já tem. Cultural, sabe? Aí o Silvio falou assim: eu quero um que tenha sangue. Ele falou: não, se acalma que vai ter lá na frente. E realmente tinha, né? Aí Sim. pronto, aí fez sucesso também. Não tanto quanto Cavaleiros, mas aí fez. Eu acho que outro que fez assim bastante sucesso depois de Cavaleiros foi o Dragon Ball. Outro. Foi o Dragon Ball também, foi outro que fez. Pokémon. Pokémon já. O Dragon Ball, assim, passou o Cavaleiros, aí a gente teve uma onda de censura, né? Porque era muito violento. Aí veio o Dragon Ball. O Dragon Ball era mais infantil, não era tão violento, né? E aí puxou de novo. Aí quando já tava baixando a onda também, aí veio o Pokémon. Só que o Pokémon teve o problema daquele episódio que deu epilepsia nas crianças, né? Aí Esse eu não sabia. Se quiser falar rapidamente. Vamos lá. Isso aí. eu vou contar toda a história. Pode falar. A Manchete comprou Pokémon, né? E aí quando comprou Pokémon, antes de estrear, teve um episódio no Japão que eles colocaram um frame vermelho e azul muito rápido na hora do golpe final do Pikachu. E ele explodia, e aí dava um golpe final muito frame. Se você pega os animes antigos dos Cavaleiros, eles não tinham muito estudo sobre física, não é cinética, ótica. Então, coloca um azul, um vermelho, chama a atenção, um negócio colorido. Só que nesse flash azul e vermelho, na frequência certa, eles acertaram a frequência 0.3 ou 0.4. E justamente essa frequência do nosso cérebro paralisava. Dava uma pane. E aí, quando passou isso na TV, Loucura. as crianças que estavam vendo começaram a ter ataque epilético. Alguns adultos também tiveram ataque epilético. Passada. Foi. O anime que tá no recorde mundial, né? O maior número de epilepsia de uma vez só. Foram 700 pessoas com um ataque epilético.
sendo atendida no hospital. Meu Deus. Algumas com sequelas graves, outras nem tanto. Noção disso, gente. Também não. Aí a manchete cortou, não, a gente não quer esse anime aqui. A pessoa falou, não, mas foi só um episódio, a gente corta. E já botaram a culpa no outro Pokémon. Foi outro Pokémon que não foi o Pikachu. Foi o Pikachu, na verdade, tá? Mas botaram a culpa no outro Pokémon nunca mais apareceu no anime, foi excluído. E não foi o Pikachu. Aí a Record falou, quer saber, eu vou comprar isso aqui, porque tá vendendo muito, né, nos Estados Unidos, no Japão. Aí a Record comprou. Mas era pra ser da manchete. Olha só, curiosidade. Adorava o Bulbasauro. Ah, Ele falava que assim. era. É bacana esse teu tema, porque ele começa com a ideia de alguma coisa infantil, mas a gente vê uma legião de fãs aí, de adultos que gostam, que seguem, que consomem. Com Então, certeza. é tanto para além do aprendizado pro japonês, nessa setor didático, como também é um mercado multimilionário, talvez bilionário Sim, aqui, que muito, você vê o fã aqui no estado do Ceará, né, que muito. movimenta aí É. muito forte essa temática da cultura oriental, né? Inclusive foi uma coisa engraçada. Quando eu comecei a falar de anime no Instagram, eu comecei no Instagram, né? Certo? Então, meu público no Instagram, eu via lá as idades, 18 a 24 anos, ele pega uns 30 anos, assim, o público mais jovem, né? Pô, legal. Quando eu fui pro YouTube, aí eu botei e esse público não tava pegando muito. Eu falei, vou falar do desenho que eu gosto, que é Cavaleiro Zodíaco, né? Eu botei um vídeo de Cavaleiro Zodíaco, aí pegou 55 mil em uma semana. Em uma semana, 2 semanas. Olha só. Caramba. Aí eu fui ver a idade, 40, 45. A galera, tipo, bem mais velha que eu. Só os haters. Quem é você pra falar de Cavaleiros? Você é muito novo pra falar de Cavaleiros. Bom, agora pronto. Agora eu tenho que mostrar o crachá pra poder falar de Cavaleiros. Pra apresentar tem que Mas você fala de Cavaleiros, parece que você que você viveu essa época. Gente, é porque eu vivi essa época. Eu não posso fazer nada se eu vivi essa época. Exato. E aí eu comecei a ver, pô, tem 2 públicos diferentes. No Instagram tem um público pra falar de anime mais recentes, no YouTube tem um público mais velho, né? Então eu tenho 2 produtos aqui. Eu tenho um curso que eu posso fazer mais Prime pra essa galera. Sim. E aqui no Instagram eu tenho um curso que eu posso deixar mais de boa, que o adolescente não tem muito dinheiro, que vai pagar o pai mesmo, né? Verdade. Mas a galera do YouTube, já a galera que tem 40, 45, a galera que, pô, eu sempre quis aprender japonês, sabe? A minha inspiração era, eu quero aprender japonês pra sentar, assistir Cavaleiro Zodíaco em japonês. Pra entender de verdade o que eles estavam falando. Será que dublaram certo? Será que dublaram errado? Essa é a minha inspiração aí. Depois que eu botei esse vídeo, eu vi que eu não era o único, né? Muita gente ali queria, realmente. E eles falam, perguntam e tal. Eu comecei a ver, pô, esse público aí, ele tá carente de alguém que atenda essa demanda dele, né? Ele tá carente dessa informação. Eu falei, então aqui eu vou focar neles. Já botei uns vídeos de outros animes, mas não pega muito. Agora eu falo de Cavaleiros e o Yu Hakusho, pronto. É certeza. Eu quero monetizar, joga esses 2 aí, Opa, isso aí. O público vai e vai mesmo. Nossa. Que bacana. Qual é o maior desafio, assim, pra juntar o japonês, o anime, o teu público? O maior desafio que tá tendo agora, no momento. O meu maior desafio é chegar até esse público, eu acho, eles me notarem, né? Porque juntar não é tão difícil juntar, porque o anime já tá em japonês hoje em dia, né? Porque na nossa época, a gente tinha que esperar ser dublado pra chegar aqui. Hoje em dia você vê na internet, já tá em japonês. Verdade. Então, muitas vezes o espectador já tá vendo e ele tá confiando numa legenda que é feita por fã, que não necessariamente ela é... Porque geralmente essa legenda feita por fã, eles estão competindo pra ver quem posta mais rápido, né? Então, pô, eu não falo japonês, eu vou pegar a legenda dos Estados Unidos, que já é uma tradução do japonês, e vou traduzir a legenda dos Estados Unidos, ou do espanhol. Então, a legenda que a gente tem aqui no Brasil, a de fã, né? E eu não vou julgar, porque o fã não ganha nada por isso. Claro. Então, é uma tradução da tradução. Aí, então, vem coisa errada, vem coisa que não tem nada a ver. Quem sabe um pouquinho de japonês, os meus alunos, eu falo pra eles, presta atenção, vocês vão ver como a legenda tá errada. E realmente a legenda não tem nada a ver com o que o cara tá falando. Por quê? Foi uma tradução de uma tradução. Então, foi um telefone sem fio, né? E às vezes o fã que tá traduzindo, ele bota, né, o seu pensamento ali na hora. De, cara, vou deixar um pouquinho mais engraçada essa cena aqui, vou colocar tal coisa. Que o personagem não falou isso. Sim. Deixar um pouquinho mais dramático, vou colocar um negócio... Não foi isso que ele falou. Então, quando você sabe japonês, você consegue pegar da fonte o que ele tá falando. E aí você tira a sua conclusão. Fora que você assiste primeiro que os outros, né? Tá todo mundo esperando a legenda? Não, já vi. Já sei o que aconteceu, já tenho meu spoiler. Ele é igual como às vezes eu tô assistindo dorama, eu quero nem saber, eu vou puxar aqui ele na língua que tá e vai. Porque eu estudo mandarim. Tá? Sim. Eu vejo alguns doramas. Legal. Dramas, né, na eu verdade. Um pouquinho de mandarim no começo. Mas aí eu comecei a me complicar. É muito complicado o mandarim. Eu adoro. Não, o japonês, ele já é mais fácil que o português, né? Porque, sério? Passada, porque eu nunca... Porque o português nós temos 36 fonemas, se eu não me engano, em toda a nossa linguagem. O japonês são 23. Bem menos. Agora o mandarim, se eu não me engano, cada vogal são 5 vogais, né? Uhum. São 5 tons. Sim. Então, 5 vezes 5 elevado a 5, né? Só isso. Pô, não tem como. Só da vogal. São 125 vogais, se a gente for pensar.
Ou 720, né? Porque é 5 elevado a 5, 720. Então é muita coisa. Eu não tenho condições de fazer isso. Na época eu ainda era estudante de japonês, né? Eu não, vou focar no japonês, já tá muito Ué, complicado. um ou outro, tá tudo certo. O outro, Aí o pessoal fala assim, mas quem sabe japonês sabe chinês, né? Não, tem nada a ver. Não sabe. Nada. Nenhum é igual. Ó, japonês, chinês e coreano. Gente, é muito diferente. Muito diferente. É muito muito diferente. A pessoa, mas tiveram uma origem comum? Não tiveram origem Tem, não. comum. Eu quero ver até um vídeo, vai sair, não sei. Sai mês que vem, eu acho. Setembro ou outubro deve estar saindo. Que é justamente isso. O que é que o japonês e o chinês tem a ver? E eu falo, nada. Só a escrita. Não, pode ser só uma puxada, só vou te falar pela descendência, né? Mas realmente. Porque o Japão, ele é um idioma isolado, né? Porque na era glacial, a gente teve a migração dos povos siberianos para o arquipélago japonês, que eram os russos, pelo norte, e pelo sul a gente teve os povos coreanos, né? Porque aquilo ali congelou. O Japão é um arquipélago hoje, mas na era glacial era um continente. Tá. Quando acabou a era glacial, derreteu. E aí quem ficou naquele arquipélago ficou preso. Então você misturou um idioma de coreano bem ancestral com um russo bem ancestral e virou o japonês. Que só foi padronizado depois da Segunda Guerra Mundial. Então é uma coisa bem recente. Uau. Imaginei agora aqueles homens de neve assim. Tipo isso. Então a gente teve uma misturada grande ali. Curioso. E o que é que eles pegaram do chinês? Os japoneses, eles eram ágrafos, então eles não tinham uma escrita. Eram que nem os povos indígenas aqui que a gente tem no Brasil, né? Eles falam, mas não tem a escrita. E aí quando eles começaram a fazer comércio com os chineses, eles começaram a perceber que as mercadorias chinesas vinham com um negocinho escrito, né? E que não era uma decoração. Eles, rapaz, dá pra escrever. Então aqui eles talvez pegaram. A mente deles assim se expandiu. Eles, caramba, agora eu posso escrever, né? E ter como registrar as coisas. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram a escrita chinesa, que já existia. Gente, eles eram todos desorientados. Então eles pegaram a escrita chinesa, que já existia, e falaram, não, quer saber? Isso aqui vai ser pro japonês. Então eles pegaram a letra que significa, sei lá, sol. Isso aqui não vai chamar, eu não sei como é sol em chinês. Não vai chamar assim, vai chamar ri, porque em japonês é ri. Então vai ser isso aqui. Eles modificaram. Então eles, resumindo, eles pegaram a escrita chinesa e falaram, isso aqui vai escrever o japonês agora. E pronto. Nossa, que então, a escrita é a mesma, mas o significado às vezes não, né? Porque a gente tem que lembrar que isso aconteceu, sei lá, há 5.000 anos atrás, muito tempo atrás. Então, de lá pra cá, muita coisa mudou. Então, a China tem mais ou menos isso. Então, o chinês foi indo para um lado, o japonês para o outro. Então, aquilo que na China era uma coisa, no Japão hoje em dia significa outra coisa totalmente diferente. É, evolução linguística muito disso. Vai evoluindo linguística, exatamente. Eu acho que é porque muita gente vê que a comida se parece olhando, mas os sabores são totalmente diferentes. São diferentes. Entendeu? Se você, por exemplo, comer, vamos lá, fala yakisoba. Se você come um yakisoba que aí você pensa que é chinês, é japonês, aí vice-versa. Aí ninguém sabe o que é. O yakisoba, o lamen, de onde é. E só pensa que é a mesma coisa. Isso. Faz sentido. Entendeu? Inclusive o yakisoba, ele é uma comida chinesa, mas o nome é japonês, né? E yakisoba é macarrão frito, em japonês. O nome chinês mesmo, eu não sei como é que é. Não faço ideia como é que é. Mas a China tem uma influência muito grande no Japão, comida, né? Também. Agora de comida também. Vocês sabem o que é sushi? Sushi é peixe podre. Não a tradução, mas literalmente a gente come peixe podre, né? Eles pegavam o peixe e aí, tipo, quando eles iam pescar, que é lá um arquipélago, até voltar pra terra, estragavam o peixe. Então, pra não estragar, eles colocavam camada de peixe, arroz, camada de peixe, arroz, camada de peixe, arroz. Porque o arroz absorvia a umidade e demorava mais tempo pra estragar. Só que às vezes voltava estragado. Ih, rapaz. Estragado. Aí o que eles faziam? Botavam o wasabi, que é arroz forte, que é tão forte que tirava o gosto de podre. E a gente acha uma delícia, né? Nossa, super gostoso esse bicho. Mas o nosso é bem... Não, aí o que o brasileiro fez? A gente pegou e fritou. Bota o comida cima, frita, tá com uma fruta aí no meio e pronto. Vai as paredes. Bota o gengibre, tchau. Boa. Fred, você voltou um pouco mais sobre o viés do aprendizado e também do entendimento de que isso de fato é uma carreira, né? Um trabalho, uma oportunidade. Teve algum momento de clique assim, poxa, o que eu tô fazendo é uma empresa, um negócio, eu posso transformar isso além do aprendizado em si, da minha vontade de aprender para poder, de repente, ver um anime, se eu consigo crescer, monetizar. Quando é que teve um momento assim que tu percebeu que isso é verdade chave? Teve. Eu sou formado em fisioterapia, né? Perfeito. Eu me formei, fui fisioterapeuta por um tempo, e aí em 2014 a gente teve aquela crise, começou todo mundo quebrar agência, quebrar clínica. As clínicas que eu trabalhava, tudo quebraram. Eu fiquei desempregado. Eu tava com 2 empregos, né? Agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Voltei pro zero, desempregado. Aí fiz eu já tinha terminado o curso de japonês, né? Mas eu não era professor de japonês aí. Japonês sempre foi o meu hobby. Hobby, de fato. Então eu aprendi por hobby mesmo. Sim. E
Pô, aí surgiu a oportunidade de fazer um concurso. Tu abriu vaga para professor lá, você não quer tentar? Poxa, por que não? Tentei a primeira vez, não passei. Aí eu, poxa, vou entender como é que é essa prova. Entendi, estudei, me dediquei. Na outra vez que abriu, fui lá, passei. Aí comecei a dar aula. Aí depois disso o pessoal começou a ouvir, não, professor, mas você faz aula particular? Não, não faço, é só aqui. Não, mas vai, tenta. Eu, tá bom, vou tentar. Aí comecei a dar aula online. Online. Poxa, tô ganhando mais do que eu ganho aqui. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia a aula online disparou. Imagino. Eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha ganhado. Eu falei assim, caramba, na internet dá dinheiro, né? E aí eu tive essa ideia. Aí eu falei assim pra galera, pessoal, se a gente for pra internet, a gente ganha mais do que estando aqui. Aí o pessoal, não, é verdade, mas, né, já estamos aqui mesmo, por que não vai, né, dá trabalho. Claro que dá trabalho, né, tem retorno, outro que dá trabalho. Trabalhar é trabalho. Aí eu falei, ninguém topou minha ideia, ninguém topou. Eu falei, quer saber? Faz sozinho isso aqui. Aí foi quando eu comecei a fazer sozinho, fiz tudo, planejamento, não, sozinho assim, não que ninguém tenha me ajudado por, entre aspas, né, mas assim, a dedicação, de correr atrás de fazer tudo, fui eu tudo sozinho, de montar o curso, tudo sozinho. Mas eu tinha dúvida, eu falava, como é que assim, como é que eu faço, né? Como eu disse, eu considero que o meu conhecimento ali naquele meio era o pior, porque eu realmente tenho colegas de trabalho ali que são muito mais competentes do que eu, sem dúvida alguma. Mas eu fui tirando dúvida aqui, fui pensando aqui, e aí fui formando, fui pegando livro emprestado, montei mais ou menos na minha cabeça como é que seria. Aí que eu falei, vou testar no YouTube agora. Vou ver. Agora, né, eu não quero vender um produto sem saber se funciona. Claro. Testei no YouTube. Comecei a testar pouco tempo, aí eu já comecei a ver resultado. Eu falei, nossa, eu acho que isso aqui dá dinheiro. Aí foi quando eu virei, vou me dedicar agora aqui. Perfeito. Nossa, teve algum depoimento ou história de algum aluno que te marcou? Teve a primeira vez quando começou a pandemia, eu ainda estava dando aula online, né? Através da instituição. E aí, como era online, cada professor tinha que fazer o perfil, fazia a sala de chat do grupo, né? Eu não sei como é que os outros professores faziam. Eu sei que eu peguei a minha, coloquei um quadro que tinha um monte de personagens de anime, assim. Joguei uns emojis de anime, coloquei um negócio de anime, porque o grupo é meu, a turma é minha, eu vou fazer do jeito que eu quero. Aí na hora que eu botei lá e coloquei só o bem-vindos alunos, né? Que se apresentem aí. Aí o primeiro foi assim, o aluno falou assim, eu sempre procurei isso a minha vida inteira. Finalmente eu achei. Pô, que legal que você gostou, né? Só da capa, assim, né? Não teve nem a aula ainda. Ele, não, professor, eu já fiz curso de japonês, já fiz curso online, já fiz aula presencial, mas nunca eu vi um professor que botasse anime, né? E eu falei, engraçado, porque quase todo professor de japonês, 90% é otaku. Só que a gente se esconde, né? Porque a gente quer passar aquela formalidade. Eu entendo, você tá numa instituição séria ali, né? Você não quer passar um moleque que vê Cavaleiro Zodíaco, você quer passar uma pessoa séria. Então a gente passa aquela, não, eu sou mais profissional aqui. Só que quando eu passei assim, cara, eu sou profissional, mas eu gosto da mesma coisa que você gosta. Então eu usei a linguagem dele para falar com ele, né? Perfeito. Então, como eu conectei com ele na mesma linguagem, aí ele começou a me entender melhor do que ele entendia com os outros professores. Não que não tivessem competência, mas eu consegui me comunicar melhor, né? E surgiu até um ponto de interesse nele melhor, Surgiu um né? ponto de interesse. Aí tiveram outros pontos. Toda vez que eu escuto alguém falando assim, professor, entendi uma frase do anime. Aí eu já fico, caramba, que legal. Teve uma aluna que falou assim, professor, eu tava vendo anime com meu pai e eu entendi tudinho que os dois estavam conversando brevemente ali, tipo, 2, 3 segundos, mas eu entendi tudo. Pô, era isso que eu queria. Perfeito. Era isso que eu queria. Essa satisfação de você sozinho tá ali vendo e, puxa, eu entendi. Ninguém precisou me ajudar. Eu sozinho entendi. E Aí, assim, pronto. trabalho com o que gosta, né? Total. Que não falo. Sensacional. Me paga pra ver anime. Sensacional. Eu tenho coisa, eu ganho pra ver anime, tipo, melhor que isso, só se eu estivesse traduzindo lá na Netflix, né? Perfeito, perfeito. Fred, tá bacana o papo, a gente já vai agora para um momento aqui de break. Um patrocinador aqui, já Show. pra gente falar um pouco mais de quem de fato está aqui conosco toda semana e que acredita no projeto Ponto de Conexão. E para começar, nós temos a Ridix, que é essa operação que a Raquel e eu encabeçamos, focada em operações de M&A, de fusões e aquisições. Então, se você está buscando entender quanto o seu negócio, em termos de valor, vale hoje, né, para captar investimentos, ou até mesmo para se estruturar para uma operação de compra e venda de empresas, vocês podem nos procurar sempre que possível. Temos também Roberto Studio, onde nós estamos aqui gravando esse episódio, inclusive. Então é o nosso patrocinador oficial quando a gente fala em demandas audiovisuais, tanto em espaço físico, quanto também em time, que pode ir até você ali para fazer, de repente, o teu programa, o teu próprio podcast. Temos também Priorize Ótica, como o nome já diz, né? Nossa ótica focada em operações que conhece, na verdade, assim, as estruturações tanto de óculos de grau e óculos solar. E temos também aqui Nordeste Invest, é o principal portal de notícias focado no mercado financeiro e de investimentos no Nordeste brasileiro. É onde também, semanalmente, eu sempre tenho um artigo focado em M&A, né, em fusões e aquisições. Temos também aqui a B3X Investimentos, time de assessores de finanças pessoais. É uma equipe totalmente capacitada para te apoiar a melhor rentabilizar ali seu dinheiro, organizar seu orçamento e, de fato, ter uma maior organização financeira para que você consiga naturalmente ter melhores rentabilidades com o teu dinheiro, com o teu patrimônio.
E por fim, nós temos nosso mais recente patrocinador, a DSA Construtora Incorporadora, que ela tem tanto demandas focadas em demandas comerciais e residenciais, construções de modo geral, como também tem um viés agora focado no InvestCasa, não é isso, Raquel? Exatamente. Onde eles justamente trazem oportunidades com o olhar do investidor. Então você consegue ali investir um valor X, uma cota específica, e esse valor ali retorna depois de alguns meses ali como uma forma de diversificar o teu patrimônio, por meio da construção, da compra ali de imóveis, né, nesse mercado e que acho que move muito, acho que todo mundo, né, mercado imobiliário, mercado agro, são mercados muito fortes a nível global. Esses são os nossos patrocinadores e agora, Raquel, dando continuidade. Qual é a dica de ouro que você daria assim para quem quer iniciar, quem tem medo de começar, né, principalmente no estilo de anime que você hoje está fazendo? Não ter medo. Não tenha medo. Se você tiver medo, você não vai começar. O primeiro passo é começar. Então, perder o medo, ver o que é que eu gosto. Eu gosto disso, é isso que eu vou buscar. Então, é música, é anime, sei lá, cultura pop, qualquer que seja a sua motivação. Porque é ela que vai te guiar e ela que vai te dar força ali. Vai chegar um momento que você vai empacar, não tem como. Qualquer estudo que você vai fazer, tem uma hora que você não entende, empacou, e aí vê que, não tô entendendo, aí você larga. Mas se você estiver motivado, aí você, mas eu quero entender isso aqui, aí você vai até o final. Então, primeiro é a motivação, é o principal. Aí depois vem o estudo, aí vem a dedicação, quanto tempo você vai dedicar, buscando aquilo que você quer. Porque, como eu falei, o problema que eu vejo na maioria dos cursos, né? Porque eu não conheço todos, na maioria dos cursos, é justamente esse. Você está ensinando um japonês que o aluno não vê, não palpa, ele não sente. Então, ele perde a motivação, faz 2 semestres, deixa, não estou entendendo nada mesmo. Agora, se você mostrar para ele que ele está entendendo sim, que ele está entendendo que ele tem matéria suficiente, aí ele continua. Ele não desiste, porque ele está vendo. Que é questão de tempo para entender tudo. Faz sentido, acho que a dica foi primordial esse conselho, né? Acho que não ter medo. Não ter medo, Que acho que acaba sendo talvez a principal barreira ali quando a gente fala em aprender um novo idioma. Seja ele qual for, tem essa preocupação da vergonha do falar, da vergonha. Mas isso é coisa de brasileiro, sabia? É mesmo? Sempre que eu tô conversando com meus amigos brasileiros, eles têm muito medo de falar japonês, inglês. Agora vem alguém de fora pra cá, eles falam tudo errado, mas eles estão falando, estão tentando, faz mímica. E às vezes hoje, poxa, os caras não falam nada de português, mas estão tentando. E às vezes a gente não sabe, a gente tem um conhecimento tão grande de japonês e tem medo de falar. Eu vejo muito aluno, às vezes, que eu falo, vai, fala alguma coisa aí. Não, tô com vergonha. Cara, tu sabe, tu fala melhor do que eu. Tem aluno que fala melhor do que eu. Vai, fala. Aí fica com medo, começa, enquanto ele tá falando, tá conversando. Já ouviu? Era só, perdeu o medo. Vai. Empurrão. Só empurrão. Vai pra frente. Vai errar? Vai, mas... É que nem quando vem um gringo aqui e fala com a gente tudo errado. Verdade. Aí fala, ou criança é legal. Aí, pô, tá tudo errado. Mas eu entendi. Porque aquele negócio, a comunicação ocorre quando eu me expresso e você entende o que eu me expressei. Aí tem uma comunicação. Tá valendo. Se eu tento me expressar e você não me compreende, não tá tendo comunicação. Aí realmente não tá ocorrendo. Claro. Então, se uma parte se expressa e você entende, por mais aos trancos e barrancos que seja, ocorreu a conversa, ocorreu o contato, né? É que nem eu vou pegar o próprio português aqui. O português que eu tô falando aqui com vocês não é o mesmo português que eu vou falar se eu for para a zona rural de Fortaleza. Sim. E nesse ponto não tem certo nem errado, porque se eu chegar lá falando o português que eu estou falando aqui e ninguém me entender, quem está errado sou eu. Verdade. Porque eles que não estão me entendendo e eu não estou conseguindo me expressar. Então você tem que entender a região onde você está, o núcleo onde você está atuando, para você entender o idioma que você vai usar. Então, dentro do português, a gente tem mais de uma variante de português. E ninguém está certo, ninguém está errado. Mesma coisa no japonês. Você tem que entender onde que eu estou, onde que eu quero estar, qual o japonês que ele vai falar para eu me preparar para isso. As formalidades. As formalidades, né? Por exemplo, o Japão, assim como o Brasil, a variedade linguística é gigante. Você pega o pessoal do norte com o do sul, muda muita coisa. Tá. Né? E o que a gente ensina é o japonês de Tóquio, né? Que é o padrão, suponhamos assim. Se eu trouxer para o Brasil, é como se eu estivesse ensinando o português de São Paulo, que é onde tem a maior população, e aí o cara vem para o Nordeste. Vai entender alguma coisa? Vai, mas vai ficar perdido. Da mesma forma quando eu cheguei aqui no Ceará, né? Cheguei, o cara mandou logo um aí dentro. Que é aí dentro. Ainda tem que fazer a mão, senão não conta. Aí não conta. E eu falava um negócio, o pessoal pedia para explicar, eu explicava pro pessoal, aí dentro. Aí eu não entendia o que eu estava explicando. Eles, aí dentro. Mas o que é aí dentro? Então, não tinha comunicação ali, não estava ocorrendo. Então, essas coisas que a gente tem que entender. Pra onde que eu vou? Perfeito. Eu quero ir pro Nordeste? Pô, então é melhor você aprender um português mais nordestino. Você vai entender melhor as situações. Faz sentido, claro. Verdade. Da mesma forma que lá tem muito dialetos, a gente tem muito. A gente tem exatamente, sotaques. Então, por isso que eu falo, pra onde você vai pro Japão? O que é que você quer fazer lá? Porque dependendo, eu lhe ensino uma coisa mais específica. No meu caso,
Né? Às vezes o pessoal fala assim, mas vai aprender só pra anime? Não, você vai aprender o japonês. Mas você vai focar no anime, porque é isso que você quer. Então você vai chegar no Japão, você vai conseguir ser compreendido e vão te compreender. Mas se você não for pro Japão e você só quer ficar vendo anime, você vai entender todo o anime. Esse é o foco. Agora você quer o quê? Você quer passear lá? Você quer fazer negócio? Você quer ir pro norte, pro sul? Aí dependendo do objetivo do aluno, você guia ele. E acho que essa é a função do professor, né? E facilitando o seu aprendizado. Nossa, se eu fosse no Japão, eu ia ficar louca aquelas shoppings gigantescas, Com a que tem um monte assim, de anime, assim, que você olha, você vê tanto boneco, aí eu vejo esses blogueiros mostrando, é como se fosse R$10. R$10, aqui é 140. Porque a gente paga O mesmo. compra o frete, não paga o imposto, né? A gente Verdade. paga 3 vezes o boneco, aí sai muito caro, Faz sentido. Fora aí pra eles lá, a tecnologia é muito barato, né? Tem videogame, TV, Claro. celular lá é de graça praticamente. Faz sentido. Agora, comida é caro. Comida lá é muito caro. Um bife lá é uns R$200, R$300, assim. É porque É aquele, como é o nome daquela carne, hein? Do... Wagyu? é o Wagyu, Wagyu. caríssimo. Porque lá eles não têm espaço pra pecuária, né? Nem pra plantar. Então eles comem muito Tudo peixe. de fora, praticamente, Tudo né? de fora. Então é muito caro. É verdade. Agora você quer comprar celular, você vai lá, compra baratinho. Trocado de pão, assim. Lá barato é arroz. É verdade. Excelente. Fred, estamos chegando no nosso final aqui do episódio Ponto de Conexão, mas antes disso, para essa câmera, vende teu peixe, fala um pouco do teu canal, qual o @, fala um pouco mais do que você vem fazendo em termos de aprendizado do japonês, enfim, onde você pode te encontrar. Galera, queria convidar todos vocês para assistir o canal AnimeGo FC, tá? A gente coloca FC no final só para achar mais fácil. No Instagram também, AnimeGo FC. E tem também no TikTok, AnimeGo FC. No TikTok eu só reposto as coisas do YouTube, tá? Não trabalho muito lá. Se você quer aprender japonês, entra lá no canal, se inscreve no canal, curta os vídeos. Agora, se você quiser aprender japonês com animes, aí sim, o foco é esse, tá? Você vai aprender japonês, mas só com animes, tá? Só vai aprender com animes, buscando ainda compreender qual o seu objetivo dentro daquele anime, né? Anime de esporte, anime de luta, anime de RPG, de fantasia. Enfim, eu só vou trabalhar com animes lá dentro. Então você vai ter a linguagem que você busca para entender o anime o mais rápido possível. E de graça, né? Lá você não vai pagar nada. Legal cenário, né? Agradeço a atenção, Fred. Eu te agradeço pelo convite, tá aqui. É isso, meu amigo. É isso, muito obrigado. E só lembrando, toda segunda-feira um episódio aqui às 20 horas no Spotify e no YouTube, do Ponto de Conexão, sempre com um convidado e um tema relevante, assim como foi hoje com o Fred. Inclusive foi um episódio muito divertido, a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que muita coisa é de fato um mundo que eu não acompanho tanto, mas aqui eu tive alguns bons insights, inclusive aí que até os bastidores foi bem engraçado também, algumas coisas, sabe, pessoal? Muito bom. E é isso, então, novamente, toda segunda-feira, às 20 horas, no Spotify e no YouTube, sempre episódio relevante aqui no Ponto de Conexão, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.